And the snows fall and the white winds blow. The lone wolf dies, but the pack survives. Alguns personagens da ficção são feitos pra conquistar a gente logo de cara. Em Game of Thrones mesmo a gente tem espadas, sarcasmo, frases de efeito, jornadas épicas de vingança. Agora, Sansa Stark não é nenhuma desses personagens. Desde o começo de Game of Thrones, muita gente, eu incluso, torceram o nariz pra ela. Ah, ela é mimada, ela é ingênua, inútil, a filha da família Stark que só queria se casar com o príncipe e viver num conto de fadas que ela idealizou. Mas talvez, se a gente pensar bem, o erro não tenha sido necessariamente dela. Talvez o erro tenha sido nosso, de esperar que todas as personagens fossem feitas pra agradar logo de cara. Porque, por exemplo, enquanto a Arya empunha sua agulha, Sansa aprendeu a sobreviver cercada de monstros, sem armaduras, sem treinamento, só com silêncio, só com sua inteligência e cautela. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o arco que eu considero mais subestimado e silencioso de Game of Thrones, sobre o que Sansa Stark representa e sobre por que muita gente nunca percebe a força que ela tem desde o início. Quero que esse vídeo seja um convite pra gente rever essa história com outros olhos. E pra entender a Sansa de verdade, a gente precisa voltar um pouquinho para o começo de tudo, pra Winterfell. A verdade é que a Sansa, antes de ser jogada nos jogos políticos de Porto Real, era exatamente o que o mundo esperava que ela fosse. Uma Lady Stark. Educada, doce, obediente, ela cresceu num lar tradicional do norte, mas sonhava com o sul. Com tronos, com histórias de amor, com cavaleiros de armaduras brilhantes. E ao contrário da Arya, sua irmã mais nova impulsiva e rebelde com essa alma selvagem, Sansa era a filha ideal para a época que ela vivia. Enquanto Arya treinava com a sua espada escondida, Sansa bordava. Enquanto Arya questionava a ordem, Sansa as seguia sem pensar. Mas será que isso faz dela menos interessante, de certa forma, menos complexa? Na verdade, pra mim, é aí que a coisa começa a ficar interessante. Porque se a gente for reler o primeiro capítulo da Sansa nos livros e comparar com os capítulos iniciais de outros personagens, o contraste é gritante. No prólogo, a gente se depara com uma ameaça sobrenatural, desconhecida e mortal vinda do norte. O ponto de vista do Ned começa então com pura política, a honra e a dura realidade de ser o senhor de fato de Winterfell, assim como o da Catelyn também, de certa forma. O do Jon é marcado por ressentimento e exclusão, o do Tyrion mostra um olhar cínico de quem já deixou de tentar acreditar nos milagres da vida. O da Arya já revela sua rebeldia, o seu inconformismo com o sistema estabelecido ali onde ela vive. E aí vem o da Sansa, e é como um mergulho num mundo cor-de-rosa e brilhante. Ela fala de vestidos bufantes, de canções, de sonhos românticos, de como o príncipe Joffrey é tudo que ela sempre sonhou, sabe? E sim, isso pode parecer, isso é fútil, mas sabe o que é mais genial? É que é proposital. O George R.R. Martin não tá com a intenção aqui de criar uma personagem completamente rasa. Ele tá mostrando pra gente como uma menina de 11 anos, nos livros pelo menos, foi moldada por séculos de uma cultura que ensinou meninas nobres a sonharem com casamentos e não com o poder em si. Ele tá nos preparando pra assistir esse castelo de ilusão desmoronar completamente pra ver quantos tijolos sobram depois. A Sansa começa a história como alguém que acredita que o mundo funciona de acordo com as histórias que contaram pra ela. E quando tudo isso for arrancado brutalmente, a gente vai ver o nascimento de uma personagem que vai aprender a jogar o mesmo jogo de forma muito mais inteligente do que os que subestimaram ela. Mas antes da gente ver a Sansa sobreviver aos monstros, o George Martin nos mostra que ela vai ter que descobrir que eles existem. Antes da personagem ser uma refém dos Lannister, antes de trair o próprio pai sem entender direito o que estava em jogo, antes de virar uma jogadora do xadrez político da Guerra dos Tronos, ela era só uma garota do norte, com olhos brilhando ao imaginar castelos, príncipes e vestidos de seda, e talvez o mais importante, com um desejo profundo de ser amada, notada, admirada e de pertencer em si. A Sansa nasceu numa casa onde a honra era tudo e nasceu sendo a primogênita mulher. E o que se esperava dela não era levantar a espada, era sorrir com graça, sentar de um jeito ereto, cuidar do seu bordado. Enquanto o Jon e o Robb, por exemplo, treinavam espadas, enquanto a Arya fugia dos moldes da época, Sansa ela se encaixava. Talvez porque era isso que diziam que era o certo. Talvez porque ela quisesse agradar, ou talvez, só talvez, porque ela achava que era a única forma de ser importante naquele mundo. E aí entra o contraste com a irmã mais nova. Enquanto a Arya era toda impulso, liberdade e uma raiva contida, Sansa era o controle, o ideal, mas isso também tem um preço. Tem uma cena curtinha, quase despercebida, mas que diz muito pra mim. Durante uma das aulas de bordado, enquanto a Arya luta pra prestar atenção, a Sansa brilha, basicamente. A Septã de Winterfell elogia, as meninas olham com inveja contida, e aí a gente vê, a Sansa gosta de ser boa nisso. Não por pura vaidade, claro, tem uma porcentagem disso,
mas porque aquilo também é tudo que ela tem. É basicamente o papel que ela aprendeu a cumprir para se sentir amada, porque talvez no fundo ela sentisse que se ela não fosse perfeita, ninguém se importaria tanto com ela quanto se importavam com o Jon, com a Arya, com o Robb, com o Rickon. Essa insegurança silenciosa, essa necessidade de aprovação da Sansa não aparece com gritos ou berros, ela aparece no olhar fixo para Cersei em Porto Real, por exemplo, no jeito como ela repete frases de contos antigos como mantras basicamente, no modo como ela hesita antes de dizer o que realmente está pensando. E por isso a história da Sansa começa como uma tragédia silenciosa, porque ela acreditava que se ela seguisse todas as regras, se ela fosse o mais perfeita possível, o mundo recompensaria ela por isso. Mas em Westeros não funciona assim. A Sansa queria ser vista como uma lady, mas no fim, o mundo a forçou a se tornar uma pura conspiradora. É fácil lembrar da reação dela com o Ned sendo decapitado, da humilhação pública, dos abusos do príncipe e depois do rei Joffrey, mas a primeira ferida real da Sansa pra mim, aquela que rasga essas cortinas desse seu mundo de conto de fadas, acontece muito antes. Acontece quando a Lady morre. E é aí que eu já vi algumas pessoas até torcendo o nariz e pensando, nossa, por que isso é importante? É só um lobo. Primeiro, pra mim você não tem coração, porque os lobos são a melhor parte do livro. E segundo, pra Sansa não é só um lobo, é a sua ligação com o norte, com a sua casa, com o seu lar, com a sua infância, com a própria segurança, com a própria identidade Stark. A Lady, a loba da Sansa, era calma, era gentil e dócil, assim como a própria personagem queria ser percebida. A loba era parte da Sansa que ainda acreditava que tudo ia dar certo, que bastava se comportar, que bastava seguir as regras e o mundo recompensaria ela. Quando a Lady é sacrificada injustamente por conta da arrogância do Joffrey e da política da corte, a Sansa começa a entender que esse mundo de cavaleiros e princesas nobres e de felizes para sempre talvez nunca tenha existido de verdade. Ali, a filha que sonhava com justiça e conto de fadas paga o preço por não saber se posicionar. Ela fica calada, ela tenta proteger o Joffrey, ela tenta manter a fantasia viva, e o que ela ganha em troca? O George Martin pra mim não tá sendo nada sutil aqui. Ele tá arrancando a inocência da Sansa, dessa criança, não só com um golpe, mas aos poucos, com cortes pequenos e profundos. A Lady é a primeira perda, mas nem de longe vai ser a última. E é nesse momento silencioso e devastador que marca o início de um ciclo de violência emocional que vai moldar quem Sansa Stark vai ser. E o mais fascinante, parando pra pensar com esse novo olhar, é que ela não quebra totalmente. Claro que ela desmonta, que ela perde o chão várias vezes, que ela fica destruída, mas o que eu quero dizer é que ela não se transforma numa versão mais fria ou sádica, ela não se transforma na Cersei. Ela observa, ela aprende, ela sobrevive. A Sansa, que começou a história sonhando com bailes e bordados, vai se tornar uma jogadora paciente que sabe sorrir na frente do inimigo e esperar o momento certo para vencer. E o campo de batalha onde ela vai começar a forjar essa nova versão de si mesma é a cidade que mais destruiu os seus sonhos, que é Porto Real. Quando Sansa se percebe ali na capital, o que ela encontra não é só um palácio encantado, mas com o tempo ela vai percebendo que é uma prisão envolta em ouro. Ela ainda acredita que ela tá vivendo o seu destino, que ela vai se casar com um príncipe, que vai se tornar uma rainha, que vai dar tudo certo. Ela ainda repete as falas desse seu teatrinho idealizado, mesmo quando os atores desse teatro ao seu redor estão jogando outro jogo que é muito mais cruel e mortal. Porto Real não corrige a Sansa de uma vez, não é uma revelação súbita. O que existe é uma rotina de pequenos envenenamentos, um passo de cada vez. A Septa Mordane de Winterfell ainda tá com ela, ensinando boas maneiras, ela ainda se senta ao lado da rainha, mas o tom das conversas parece ter mudado. A Cersei sorri, mas fala em coisas como sacrifício que ela precisa fazer. O Joffrey é gentil, mas a sua violência logo vai se revelando. A Sansa tá nesse jogo de poder, mas ainda tende a achar, ela ainda quer achar, ela ainda precisa achar que ela tá num jantar elegante de conto de fadas. A Cersei, aliás, é uma peça fundamental em toda essa fase. Ela trata a Sansa com um misto de manipulação, mas também um desprezo maternal. Ela ensina com palavras doces até, mas ensina a sobreviver numa arena. É aqui que a Sansa começa a aprender o valor do silêncio, da passividade aparente, de sorrir mesmo que ela esteja com medo ou dúvidas. A Sansa é obrigada a amadurecer mais rápido do que todos os outros Stark, se a gente parar pra pensar. O Jon foge pra muralha, o Robb monta um exército, a Arya foge disfarçada, mas a Sansa, ela tem que ficar. Ela tem que sentar à mesa junto com quem matou seu próprio pai e separou sua própria família. Ela cumpre rituais, ela ouve os insultos velados, ela engole todo o seu luto lá dentro. Ela não tem pra onde correr e ainda assim ela não se permite quebrar totalmente. Essa é a parte que muitos fãs, eu incluso vendo pela primeira vez, acabam não vendo. A Sansa não é covarde por se calar, ela é corajosa por estar suportando tudo aquilo. Ela aprende a sobreviver onde a espada não resolve nada, e essa sobrevivência exige que ela negue tudo que um dia
dia ela acreditou. E é assim que Porto Real começa, mesmo em silêncio, a esculpir uma nova Sansa, uma nova personagem. Uma que a força vai deixar de ser uma mera filha do Norte para virar uma peça essencial no jogo dos tronos. Mas como dizem, o Norte se lembra. Ela nunca esquece nem de quem ela é, nem do que fizeram com ela, com a sua família. Sansa Stark foi criada para acreditar que o mundo é um palco, que haveria príncipes corajosos, cavaleiros honrados, monstros cruéis e também os seus finais felizes. Mas o que as Crônicas de Gelo e Fogo, Game of Thrones e o George Martin mostra pra gente é o que ela aprende da maneira mais cruel. É que os monstros também podem ser aqueles que usam os mantos dourados e que os príncipes também mentem, matam e torturam as pessoas inocentes. No início, por exemplo, a Sansa vê o Clegane, o Cão de Caça, como uma caricatura perfeita de um vilão das histórias que ela lê. Ele é grande, ele é feio, ele é cruel, ele até parece ter saído de um livro de terror, ao contrário do Sor Loras, por exemplo, aquele cavaleiro bonitão das flores. O Cão de Caça parece ser aquele que todos temem, que parece rude e desprezível, mas é ele que a salva eventualmente, por exemplo. Esse é um dos primeiros e mais impactantes rompimentos reais entre o que ela acha que sabe e o que o mundo realmente é, porque o monstro da história tá ali com a espada na mão, mas ele não machuca ela, e o príncipe encantado, por sua vez, aquele que ela amava, o Joffrey, é quem manda ela ser espancada e humilhada em público. A Sansa e a gente até assistindo começamos a perceber que o que separa heróis de monstros nem sempre é a aparência, ou o título, ou a linhagem sanguínea, é a escolha que cada um escolhe fazer. O Sandor, o Cão de Caça, por exemplo, nunca se chama de cavaleiro, mas ele a salva, ele consola ela e ele oferece uma fuga, enquanto os cavaleiros que vestem armaduras brilhantes, como Meryn Trant, por exemplo, agridem ela com a permissão do rei, com o silêncio da corte. A Sansa não se transforma da noite pro dia, ela ainda acredita por um tempo, ela ainda tenta manter a fé nos contos de fadas, mas aquela dúvida vai crescendo, e essa dúvida é o nascimento dessa sua inteligência vindoura, a dúvida que faz ela começar a observar o mundo em volta. Quando uma personagem como essa aprende a questionar os rótulos, herói, vilão, o que é honra, o que é covardia, ela deixa de ser uma peça no tabuleiro e começa a se tornar uma própria jogadora. A garota que se encantava por músicas e glórias de torneios morre lentamente em Porto Real, e em seu lugar nasce uma mulher que sabe ler esse jogo dos tronos, mesmo que por muito tempo ainda não possa jogar. Até que o pior momento chega. Como eu disse, até então a Sansa ainda guardava uma esperança, ainda acreditava que tudo poderia se resolver com um pedido de desculpa, com cartas, com obediência. Ela acreditava que o Joffrey, mesmo sendo cruel, ainda era um príncipe. E príncipes não mentem, né? Não vão matar pais inocentes. Mas o que todos veem é que em uma praça lotada, de frente para todas as pessoas de Porto Real, o conto de fadas acaba. E a Sansa tá lá, vestida com a formalidade de quem vai ser uma futura rainha, esperando com o coração pulsando que a súplica que ela fez tenha valido a pena, que o seu pai vai ser poupado. A cabeça do Ned Stark rola e com ela morre a última inocência que Sansa tinha no mundo. No capítulo da Sansa nos livros que vem depois da morte do seu pai, o Ned, isso tudo é evidenciado, quando Joffrey, o seu tão desprezível príncipe encantado, vai encontrá-la para avisar sobre a audiência dela que vai acontecer. Sansa puxou a manta até o queixo para se cobrir. "Não", choramingou. "Por favor, deixe-me em paz. Se recusar a se levantar e se vestir, meu cão de caça fará isso por você", disse Joffrey. "Suplico-lhe, meu príncipe, eu agora sou o rei. Cão, tire-a da cama." Sandor Clegane agarrou-a pela cintura e a ergueu da cama de penas enquanto ela se debatia numa luta frágil. "Faça o que lhe pedem, criança", disse Clegane. "Vista-se." Empurrou-a até o roupeiro, quase com gentileza. Sansa afastou-se deles. "Eu fiz o que a rainha pediu, escrevi as cartas, escrevi o que ela me disse para escrever. Vossa Graça prometeu que seria misericordioso. Por favor, deixe-me ir para casa. Não cometerei traições, serei boa, juro. Não tenho sangue de traidor, não tenho. Só quero ir para casa." Recordando-se da boa educação, baixou a cabeça. "Se for da sua vontade", terminou em voz fraca. "Não é", disse Joffrey. "A mãe diz que eu ainda devo me casar com você, portanto ficará aqui e obedecerá." "Eu não quero me casar com você", choramingou Sansa. "Cortou a cabeça do meu pai. Ele era um traidor. Nunca prometi poupá-lo, só ser misericordioso, e isso fui. Se ele não fosse seu pai, teria mandado dilacerá-lo e flagelá-lo, mas lhe ofereci uma morte limpa." Sansa fixou os olhos nele, vendo-o pela primeira vez. Perguntou a si mesma como pôde alguma vez tê-lo achado bonito. Tinha lábios tão moles e vermelhos como os vermes encontrados depois das chuvas, e os olhos eram vaidosos e cruéis. "Eu o odeio", sussurrou. O rosto do rei Joffrey endureceu. "Minha mãe me disse que não é próprio que um rei bata na esposa." "Sor Meryn." O cavaleiro estava em cima dela antes mesmo de ter tempo de pensar, puxando-lhe a mão para trás quando tentou proteger o rosto e dando-lhe um murro na orelha com as costas de um punho enluvado. "Irá me obedecer agora ou terei de mandá-lo castigá-la de novo?" Sansa sentia a orelha dormente.
tocou-a e as pontas dos dedos viraram úmidas e vermelhas. Eu, às suas ordens, senhor. Vossa graça, corrigiu Joffrey. O mais cruel dessa tragédia é que Sansa não pode nem chorar o seu próprio luto. Ela é uma prisioneira. Cada lágrima pode ser punida como desrespeito à coroa. E a cabeça do pai é deixada nas muralhas como um lembrete, e ela é obrigada a olhar. Esse é o ponto em que a Sansa deixa de ser a espectadora. Ela ainda não tem nenhum poder, mas ela começa a entender o poder do silêncio e do fingimento. E ela sobrevive um dia após o outro, aprendendo com os monstros que a cercam. Na superfície ela parece distante, ela parece fria e gélida, mas por dentro ela ainda sente. E essa dualidade entre a dor interna e a máscara que ela precisa vestir vai ser a grande arma da Sansa no futuro. Um futuro onde ela não vai ser apenas mais uma peça, mas sim alguém que conhece esse jogo. Ao contrário da Arya, por exemplo, que foge, de Jon, que luta, do Bran, que transcende a realidade, a Sansa sobrevive. Ela está cercada de leões, e ao invés de mostrar os seus próprios dentes de lobo, ela aprende a dançar com eles. E é isso que muitos fãs como nós podemos confundir com fraqueza. É por isso que a Sansa é uma das personagens mais mal compreendidas da história, porque a sua real força não grita, ela sussurra. Quando a gente fala em personagens que crescem, muitas vezes a gente se refere a transformações visíveis, mega drásticas e espetaculares. Mas o crescimento da Sansa é mais interno, ele acontece nos bastidores, nas entrelinhas, e por isso é tão frequentemente ignorado, mas também é por isso que é tão real. É na sua fuga de Porto Real com o Mindinho que Sansa começa pela primeira vez a experimentar a sensação de controle. Não é um controle pleno e nem confiável, mas ela já não é mais só uma prisioneira. Ela se vê forçada a conviver com o homem mais manipulador de Westeros e é exatamente por isso que ela aprende. No Vale de Arryn, nos livros, ela veste o preto, pinta o cabelo e passa a representar um papel, literalmente. É quando a gente vê, talvez pela primeira vez, a Sansa escolhendo a sua máscara. Ela não tá mais sendo moldada, agora ela molda a si mesma pra sobreviver. Então, numa cena mega importante, mas mega esquecida também da série, a Sansa mente, deliberadamente, com clareza, com frieza, e com isso ela salva Mindinho da execução. Não por lealdade, mas porque ela percebe que ela ainda precisa dele, porque pela primeira vez ela entendeu como o jogo é jogado ali. Essa fase da Sansa não é a sua redenção, não, ela ainda comete erros, ela ainda sofre, ela ainda é manipulada às vezes, especialmente pelo Mindinho, que a entrega em casamento pro Ramsay Bolton, talvez o capítulo mais tenebroso da jornada da personagem. Nessa época é em um Winterfell, ironicamente, que Sansa reencontra suas raízes e seus maiores horrores. Ramsay é a encarnação do sadismo, e mesmo nessa prisão de dor, a Sansa ainda resiste. Ela não quebra, e quando a hora chega, ela consegue fugir. Ela busca Jon, ela corre para o norte, ela começa a construir um novo lar, uma nova versão de si mesma. O reencontro com Jon para mim é uma cena bem emocionante da série, porque ele é o primeiro rosto familiar a não querer usá-la, moldá-la, prendê-la. Mesmo sendo uma pessoa que antes, no passado, ela julgou com preconceito, pela primeira vez ali em muito tempo ela se permite baixar a guarda. Ela passou uma vida toda aprendendo com os piores, Mindinho, Cersei, Ramsay, mas ela não se tornou eles. Sansa aprendeu a viver no escuro sem necessariamente apagar essa luz completamente. No campo de batalha, na política do norte, nas alianças e nas estratégias, a Sansa agora toma as decisões. Ela ainda não é reconhecida por todos, mas ela finalmente se reconhece. A Sansa que chegou ali em Porto Real, ela acreditava em contos de fadas e a que saiu acreditava em si mesma. Como é dito, o norte se lembra. Essa frase ganha um novo significado quando a gente vê a Sansa assumindo o papel que por muitos anos ela mesma não acreditava ser capaz de ocupar. Mas ela aprendeu, com todos os mestres mais errados e com todos os erros que acabaram dando certo. Depois de fugir da casa do Ramsay e reencontrar o Jon, Sansa não é mais a jovem que sonhava com bailes. Ela tem um objetivo maior, ela quer o norte unido. E ela não tem medo de, por exemplo, contrariar o Jon quando acha que ele tá cometendo erros. E ela o faz até em público, o que pode ser um pouco questionável, mas tudo bem. Muitas pessoas mesmo viram isso como arrogância, mas na verdade, pra ela, era só a voz de alguém que passou a vida inteira sendo ignorada. E que agora sabia que se calar não era mais uma opção, sabe? Um momento chave mesmo em que ecoa toda essa evolução da Sansa é o julgamento do próprio Mindinho na 7ª temporada. You stand accused of murder. You stand accused of treason. How do you answer these charges? Lord Baelish. O homem que lhe ensinou as regras do jogo, mas também que a tratava como uma mera peça. A Sansa ali joga melhor que ele. Ela não venceu Mindinho com uma espada, venceu com a sua própria visão, com a sua estratégia. E com a união, ao lado da Arya, a sua irmã mais nova, com quem ela viveu em conflito todo o tempo, mas que agora representa outra parte da sua força.
Sansa não busca a glória, nem mesmo o trono de ferro propriamente dito. Ela não se ajoelha para Daenerys porque entende que o norte precisa de alguém que o entenda e carrega suas dores e memórias. Mas ela não governa com fogo, nem com fé. Ela governa com a sua razão, com a constância da sua estratégia. Ao fim da série, com o fim da guerra e toda a dissolução da velha estrutura de poder, os Lordes do Norte decidem seguir outro caminho e então a Sansa é coroada. Uma das únicas cenas boas pra mim da 8ª temporada. Ela não é a rainha por destino ou meramente por linhagem, mas sim porque ela conquistou o respeito daqueles que vivem ali, porque ela entende o norte e o norte a entende também. Então é isso, a Sansa Stark começou como essa filha sonhadora, a menina que queria se encaixar e que buscava aprovação, amor e a beleza própria e que foi punida por tudo isso, por meramente acreditar. Mais diferente de muitos personagens de Westeros que se tornaram cínicos, cruéis após os traumas, a Sansa não endurece o coração totalmente, ela sim o fortalece. Ela aprende a jogar sem se tornar um monstro, ela aprende a sobreviver sem deixar de proteger os outros também. Quando ela finalmente se senta naquele trono do norte, a gente vê que esse jogo dos tronos para ela não foi sobre poder e merecimento, e mais sobre justiça. Basicamente, a Sansa nunca foi a favorita. Ela não tinha uma espada como a Arya, nem um lobo gigante mais como o Jon ou o Robb, ela não era imprevisível ou tinha dragões gigantes como a Daenerys, nem magnética como a Cersei. E por isso mesmo muita gente não viu quando ela começou a se tornar uma das personagens mais fortes de toda a saga por debaixo dos panos. É isso, Sansa representa algo raro nessas narrativas de fantasia épica, o poder da paciência e da escuta, o crescimento que não vem de batalhas, mas sim de dor, de observação e adaptação. Ela representa todos que foram desacreditados, que foram calados e que mesmo assim encontraram sua própria voz, sabe? Ela cresceu achando que o mundo era feito de heróis e vilões, de donzelas, de cavaleiros, mas aprendeu da forma mais cruel e dura possível que o mundo é feito de cinzas, de nuances, de decisões difíceis. Esse é o mundo de George Martin. E é por isso que a Sansa pode incomodar. Ela não dá essas respostas simples de bem contra o mal. Ela mesmo muda. Ela sobrevive sem perder a sua essência. Ela falha, ela aprende. Ela não precisa provar que ela é forte. Ela simplesmente vai lá e mostra que é. No final de tudo, nesse mundo de Game of Thrones, de monstros, de dragões, de reis quebrados, a mulher que todos acharam fraca virou uma rainha que não grita, que não promete, e sim que apenas permanece. E talvez seja por isso que hoje eu olho para Sansa com outros olhos, porque às vezes o personagem mais subestimado é aquele que pode mais parecer com a gente, sabe?